Por que você acha que o pai dele, talvez aqui sendo representado por Deus ou não aqui, por que você acha que o pai dele antecipou a herança, sendo que é algo que culturalmente não aconteceria ali na época, né? O pai antecipa a herança, é o que você disse, né? Quando você pede herança, afinal de contas, a herança que só é dada pós-morte, sendo dada em vida, poderia representar que o pai dele estava sendo, no final das contas, excluído da equação, como se a vida do pai não funcionasse mais. E culturalmente, isso nunca aconteceria antigamente, né? Por que você acha que o pai, nesse contexto, fez isso? Foi para dar uma lição? Então, às vezes, nós só aprendemos a rota depois que erramos. Nada te ensina mais do que as derrotas. As vitórias te ensinam a celebrar. Mas as derrotas te ensinam a recomeçar. E recomeçar requer muita humildade. Porque Deus é capaz de fechar uma porta para fazer você olhar para outras direções. Tem coisas que você só vai aprender na prática. Uma coisa é eu te instruir, outra coisa é você praticar. Eu acho engraçado é que o pai não reteve. Quando ele pede, o pai entrega. Eu vou te dar uma lição que você não está pronto para governar. Você tem direito, mas não está pronto. Você quer, mas não é o momento. Você está querendo isso, mas você não está pronto para governar isso. Então, por quê? O grave problema desse moço não está no seu corpo, não está nas suas mãos, está na sua mente. O que o inimigo quer fazer? Ele não quer governar a sua carne, ele quer governar a sua mente. Porque a mente é o governo. E quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Se a sua mente não está bem, a sua produção vai mal. É impossível produzir bem com a mente mal. Então, quando ele pega, simplesmente o pai está dizendo para ele: você não vai conseguir administrar longe de mim? Você não está pronto para isso? E esse texto fala, numa outra tradução, diz que ele pegou e foi gastar com mulheres mesmo. Por quê? Quando você tem algo que é extraordinário, mas sem sabedoria, você se torna um tolo. Ele simplesmente foi gastar com as coisas da carne. É isso aí. Então ele foi preencher um vazio que estava dentro dele. Ele foi buscar uma alegria passageira. Em detalhe, quando ele vê que o que ele recebe é mais importante do que ele poderia trabalhar a vida inteira para ter, porque o que ele está recebendo, quem deu foi o pai, ele gasta tudo, ele perde tudo, e aí a Bíblia diz que ele cai em si. O que cai em si? É simplesmente apertar o start da mente. Precisa refazer o caminho. Cara, olha que interessante isso, né? Quando era pra minha jornada, eu queria ficar rico. Se eu fosse talvez me aprofundar mais aqui, eu iria chegar à conclusão que eu queria ficar rico para preencher alguma coisa que eu tinha dentro de mim. A consequência foi que eu me preenchi, sim. Mas o que me preencheu não foi o dinheiro. Foi o que veio depois disso. Que foi Deus. Uau. Agora, quando você olha pro filho pródigo, ele foi atrás de viver os prazeres da carne para preencher um vazio que existia dentro dele. Só que Deus usa até uma intenção escusa para te preencher de fato da presença dele, porque ele foi atrás de se encher com os prazeres da carne, se encheu de prazeres da carne que no final das contas não foram genuínos, e Deus apareceu logo depois disso, porque através desse caminho, mesmo que não de uma intenção boa, ele acabou se aproximando de Deus. Não é? E enquanto que o outro, se você for para pensar, ele estava tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo, né? E muitas vezes, porque ele estava morando na casa do pai, cara, mas ele estava longe. E a gente vê no desfecho isso. Só que, Jackson, às vezes eu vejo que a gente está realmente muito perto e muito longe ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente fala, não, mas eu tô próximo de Deus. Aí você ora, você pede para Deus, você acha que você fala com Deus, né? Mas você tem uma passagem na Bíblia onde você tem um cobrador de impostos e um fariseu orando, né? E Deus ouve a oração do cobrador de impostos e não a do fariseu, por causa da intenção do coração. E eu queria te perguntar, né? Como não cometer esse ato falho de, às vezes, se julgar muito próximo e, na verdade, estar muito mais distante do que o filho pródigo, por exemplo, que se arrependeu? Porque a gente vai na igreja, às vezes a gente ora, às vezes a gente faz o bem, às vezes a gente faz caridade, mas no fundo a gente, cara, no final das contas ali Deus às vezes vai falar assim, não, nem te conheço. Forte. Não é? Então, como fazer para não cometer essa besteira? Tem um exemplo bíblico extraordinário para isso. Judas estava perto de Jesus, mas nunca esteve com ele. Nem todo mundo que está perto está dentro. Entende? Eu posso estar do seu lado, mas não estar presente. É possível que alguém esteja na mesa, mas pensando na rua. E é possível que alguém esteja lá na rua, mas pensando na mesa. Entende? Por quê?
A questão não é saber onde seu físico está, a questão é saber onde seu coração está. O cara pode estar dentro de casa, mas pensando em coisa lá fora. E alguém pode estar lá fora, mas pensando dentro de casa. Sabe? Essa conexão entre estar e não estar. Judas estava perto de Jesus. Judas tinha acesso ao prato de Jesus. Judas tinha acesso à sabedoria de Jesus, mas nunca teve acesso ao coração de Jesus. Estava do lado dele, mas estava longe. É o que você falou do filho. O filho pródigo estava longe, mas depois queria estar perto. E o filho mais velho, que estava perto, mas ao mesmo tempo estava longe. Por quê? A maior distância não tem a ver com físico, né? Caramba. A maior distância não tem a ver com físico. É trágico quando você está perto e está longe. Qual o problema hoje da rede social? É que ela nos aproximou de quem está longe e nos afastou de quem está perto. Nossa. Entende? A gente pode estar perto de pessoas, mas distantes delas. A maior solidão é quando você está só entre amigos, né? Entre muita gente. Quando você se sente só no meio de uma multidão, é o maior vazio de todos. A questão não é ter muita gente perto, mas a questão é você estar perto de muita gente. As pessoas podem estar distantes de você, mas você precisa estar perto das pessoas. As pessoas precisam te sentir, né? E eu sempre falo o seguinte, eu tinha lido lá um pouquinho sobre a parábola do samaritano, e quando ele caiu machucado, o sacerdote passou, viu e não fez nada. O levita também passou, viu e não fez nada. Porque se a sua visão não te leva a uma missão, você só está tendo miragens. Porque missão sem visão é turismo. A ideia de Deus não é te dar um novo óculos. A ideia de Deus é te dar uma nova visão. Sabe o que eu acho lindo da visão? É que ela pode ser compartilhada, mas não pode ser dividida. Toda divisão gera um divisor. Não existe duas visões, só existe uma visão. Entende? Homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. Por quê? Eles passaram, viram e passaram de longe. Viram e passaram de longe. Ou seja, estavam perto, mas ao mesmo tempo estavam longe. Agora vem um homem, que é um samaritano, que não tem nome, que está vindo de longe. Mas quando ele viu, ele aproximou. Porque se a dor do outro não mexe com você, você está mais doente do que ele. Se a necessidade de alguém não mexe com você, você está mais necessitado que ele. Se a ferida de alguém não te comove, você está mais ferido que ele. O que ele fez? Desceu da sua cavalgadura e atou as feridas. Isso eu acho rico. Por que ele atou as feridas? Eu não quero fazer das suas feridas um troféu. Sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque ao invés de elas tratar o ferimento, elas estão lambendo feridas. Entende? E todo o detalhe, quem feriu ele, simplesmente deixou ele meio morto no caminho. E por que o sacerdote passou e o levita passou e não fizeram nada? Porque eles estavam na lei. A lei não salva. Quando a pessoa está ferida, eles passaram e viram ele meio morto. Está escrito no texto, meio morto. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode estar enterrando alguém que só está ferido, mas ainda não morreu. Caramba, cara. Não enterra quem só está ferido. E outro mais, hein? Ele cuidou. Negro, o cuidado é a forma silenciosa de você amar. Cuidar é uma nuvem carregada cujas gotas são como um amor despejado nas pessoas que você mais ama. Cuidar é uma nuvem carregada cujas gotas são zelo para você preservar quem você ama. Regar alguém é a última estação antes da colheita. Você só rega uma planta, a próxima estação é só colher. Então, quando você cuida, você está revelando o seu verdadeiro amor. Quem ama, cuida. Caramba, cara. Estão abertas as inscrições para a primeira turma de pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com o Rodrigo Silva. Nessa pós-graduação inédita que eu farei, o Rodrigo Silva vai guiar você na descoberta dos mistérios e ensinamentos da Bíblia. Ele vai usar ferramentas como a arqueologia e a historiografia. Assim você vai aprender a interpretar os textos sagrados no contexto histórico e cultural que eles foram escritos. E você vai receber vários bônus, tá? Primeiro, você vai receber a assinatura completa da plataforma de conteúdo Bíblia comentada por 12 meses. Segundo, você vai fazer parte de um grupo de Telegram para os nossos alunos se conhecerem. Em terceiro, o aluno que mais contribuir com as discussões no grupo de Telegram vai ganhar uma viagem de graça para Israel junto com o Rodrigo Silva. Então, se empenha lá. Tá? E o melhor de tudo, a gente tem um desconto que pode chegar em até 57%, que é exclusivo para o lançamento dessa primeira turma. E só quem se inscrever ainda nessa turma tem esse desconto e ele não vai mais acontecer, tá bom? Link tá na descrição, QR Code está na tela. Espero que você faça parte dessa turma e também espero que você aproveite esse podcast.